Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a correção das atividades de hoje, dia 28 de julho de 2020. Iniciando aí com as atividades de português, a gente tinha uma atividade de ortografia. Esses últimos dias a gente está estudando bastante, né? O uso aí da letra R. E a gente vai hoje trabalhar mais um pouquinho sobre isso. Então vamos lá para o livro didático de vocês, aquele livrinho da capinha vermelhinha, né? Vermelho clarinho, que tem o EMAI, que é aquele vermelhão, né? Esse é o livro didático, tá? Não é o EMAI, não é o ler e escrever, não. É o livro didático mesmo. Página 54 e 55, aquele que está escrito Buriti, tá? Vamos lá, então. Aqui na página 54, a gente tem aí uma atividade sobre aí a formiguinha e a cigarra, né? Descubra a sequência correta das imagens e complete a frase. Então, a gente tem aí a primeira imagem, traz o envelope, né? Senhora cigarra, né? Quer dizer que mandaram uma carta para a cigarra. A segunda figura mostra a cigarra ali, parece que ela está no carnaval, né? Uma máscara, tocando violãozinho, caindo serpentina, confete. E na terceira imagem, a gente tem a formiguinha escrevendo a carta para a cigarra. Então, qual é a primeira imagem? Vamos lá. A formiga escreveu, então, quem escreveu a carta foi a formiga, então essa é a primeira imagem. Vou até colocar o número 1 aqui, ó. Né? Uma carta convidando a cigarra para cantar no inverno, mas a cantora veio para o carnaval. Então, a carta é a segunda imagem e a terceira aí é a cigarra aí cantando no carnaval. Ela era para ela vir no inverno, a gente aqui no Brasil tem o inverno aí mais ou menos na época de junho, julho, né, agosto. Aí ela só veio para o carnaval em fevereiro, né? Então ela demorou para vir. A formiga escreveu uma carta convidando a cigarra para cantar no inverno, mas a cantora veio para o carnaval. Aqui, complete as palavras com a letra R. Mar, rebuliço, abrir, porto, calor, rugido, rosto e circo. Tá? Então, era para ler em voz alta as palavrinhas depois de preencher. O som do R, quando está no final da sílaba, é igual ao som do R quando está entre as vogais? Não, porque quando ele está entre vogais, ele tem esse som de pr, né? Abrir, abrir. É igual ao som do R quando está no início da palavra, tá? Então, no final da sílaba, é igual ao som do R no início da palavra. Pode fazer o xizinho. Complete. O som de R é forte no final da sílaba. Fugir. Não é fugir. É fugir. Jogar. Esporte. Urna. É forte, tá? O som do R também é forte no início da palavra. Não é relógio, é relógio. Rádio. É um som forte, tá? 2. Leia as palavras a seguir, tá? Vamos ler, então. Maca, pena, amo, sola, copo, baba, lava e bota. Utilizando as palavras do quadro, escreva novas palavras acrescentando R no meio ou no final. Então, na letra A já estava pronto, ele colocou o R no meio, ficou marca. A segunda palavra, pena, pode ficar perna. A letra C pode ficar amor. A letra D, solar. Letra E, corpo. Letra F, barba. Acho que babar, né, também dá. Na letra G, dá para ficar lavar ou larva. E na letra H, botar, tá? Ou brota também, né? Se eu enfiar ali no meio. Apesar que ele quer no meio ou no final. Então, ali, botar. Leia as palavras a seguir. Verdura, portão, barco. Genro, meiro e honra. O som do R das palavras do grupo 1 é igual ao som do R das palavras do grupo 2. Verdura, genro, meiro, honra. É melro. É um pássaro, não é meiro. É melro. Melro, honra, genro. Por que é igual a verdura, portão e barco? Porque nos dois grupos o som é forte, tá? Então, sim. Antes do R das palavras do grupo 2, há uma consoante ou uma vogal. A letra N aqui, L e R são consoantes, tá? Então, uma consoante. O som de R é forte
O som R forte é representado pela letra R em início de palavra, remo, roda, final de sílaba, torta, mar, início de sílaba depois de consoante, enrolado e enredo. Então, ensinou pra gente aí quando o som do R é forte. Lembra que a gente já sempre tem essa som forte, som fraco, né? Então, se você fizer a leitura, você sente quando o R é forte, tá? Então, sempre que ele vem depois de uma consoante, ele é forte. Começo de palavra ou começo de sílaba, né? Forte, tá? Página até a 55. Então, a de português era até aqui. Vamos, então, agora para a atividade no interdisciplinar, tá? Página 34. A gente tem uma página só hoje do interdisciplinar. Vamos lá, então. Os mapas. Além do globo terrestre, podemos representar o planeta Terra ou parte dele por meio de um mapa. Um mapa é a representação da superfície curva do planeta Terra, em uma superfície plana, como a superfície de uma folha de papel. Quando o mapa que representa toda a superfície terrestre é denominado planisfério. Então, a gente tem aí um exemplo de um planisfério, tá? É um planisfério político porque está dividido em países, a gente vê certinho, não vê o nome dos continentes, a gente vê o nome dos países, né? Olha quanto país que tem aí na África, né? O continente africano aqui o continente asiático, aqui a América, tá? Então, tá aí os países para a gente ver. A2 pergunta o seguinte, ó, o que você vê no planisfério acima? Essa primeira pergunta é fácil, vemos todos os países. Tá? É o que a gente está vendo, né? Os países. Se você observasse o globo terrestre, veria as mesmas coisas que vê no mapa acima? Ao mesmo tempo? Não, porque o globo, ele é redondo. Então, aqui tá como se eu pegasse o globo e eu abrisse ele. Ele tá aberto, tá? Todos os países do mundo estão aí. Quando eu tenho o globo, ele é redondo, uma parte vai estar do outro lado. Por exemplo, a gente sabe que a China, ela fica do lado contrário do Brasil. Então, se eu estou vendo o Brasil, eu não vou ver a China, porque ela vai estar lá do outro lado, tá? Porque a Terra é redonda, né? Então, seria um globo, ele é redondo, então você só vê uma parte dos países. É a mesma coisa se você olhasse o nosso planeta lá do universo. Você foi lá pro universo. Você não vai ver tudo. Você só vai ver uma parte, a parte que está para frente, que está de frente para você, tá? Então, não. Pois o globo... Vou continuar aqui, ó. É redondo e só vemos uma face por volta, né? Depende a face que tá para você, você não vai ver o país que tá do outro lado, tá bom? Com base no planisfério, elabore um roteiro de viagem no caderno, partindo do Brasil e visitando um país africano, um europeu e um asiático, respectivamente. Então, vamos lá. Vocês que vão escolher. A única ordem é que vocês têm que sair do Brasil, tá? Então, deixa eu aproximar mais. Então, para onde vocês iriam? Cada um vai criar o seu, tá? Eu vou criar o meu aqui como exemplo, tá? Então, Brasil, tá? Depois eu vou para onde? Vamos ver. Do Brasil, primeiro tem que visitar um país africano. Então, do Brasil, eu gostaria de visitar, vamos ver. A gente tem... Ai, já são tantos. Eu gostaria de ir para a ilha de Madagascar. Dizem que é tão linda, né? Eu iria para Madagascar. Depois, para um europeu. A Europa é aqui, tá, gente? Aqui é a África, tá? E aqui é a Europa. Na Europa, eu gostaria muito... Então, estou em Madagascar, né? De Madagascar, eu gostaria de visitar a Itália. Ó. Iria lá para a Itália, tá? Depois do país europeu, um asiático. Eu ia adorar conhecer a China. Então, aqui, ó, o meu roteiro de viagem, ó. A gente tem aqui a América, a África, a Europa e aqui a Ásia, tá? Então, eu sairia professora Jéssica, como eu gostaria de fazer? Eu sairia do Brasil, eu gostaria de visitar a ilha de Madagascar. Madagascar faz parte da África, tá? Por mais que esteja separadinho aqui, é uma ilha, mas faz parte da África. A ilha de Madagascar. Depois eu iria para a Itália, eu adoraria conhecer a Itália. E depois eu viajaria para a China, conhecer a muralha da China, né? Tá tão bonita a China, mas só para conhecer, só porque morar lá não seria legal, não. Então, meu roteiro de viagem seria esse, ó. Brasil... Madagascar,
Itália e China. Seria o meu roteiro de viagem que eu faria, que eu escolheria. Vocês vão escolher o de vocês. Vocês podem fazer as setinhas no livro de vocês. Pega um canetão vermelho lá, ó. Sairia do Brasil, iria pro país tal, depois pro país tal, pro país tal. E faz o seu roteiro de viagem aqui, tá? O de vocês vai ser diferente, pode escolher outros países, não precisa ser igual ao meu, pode ser diferente. A única coisa que eles pedem é que você saia do Brasil, tá? Porque nós estamos no Brasil, e que você pegue um país do continente africano, tá? Aqui a África, vou escrever para vocês, ó. África, tá? O continente. A África não é um país, tá, gente? A África é um continente. A Europa é aqui, tá? Esses países tudo é Europa aqui, ó. Europa, tá? Para vocês se localizarem. Às vezes a gente não sabe, né? O nome dos continentes, ó. Europa. E aqui é a Ásia, tá? Aqui, ó. Tudo isso aqui é a Ásia, tá? Opa. Tudo isso aqui é a Ásia, tá? Ásia. Então, você escolhe aí, tá? Tá? E aqui, de onde a gente saiu, esse continentão aqui, ó, é a América, tá bom? Então, só para vocês se localizarem melhor aí, tá? Vocês tinham que escolher um país. Um país da África, um país da Europa e um país da Ásia, tá bom? Era o que vocês fariam aí, seu roteiro de viagem. Então, essa era a atividade do interdisciplinar hoje, bem de geografia, né? E de matemática, a gente tinha as páginas 42 e 43. Então, vamos lá. Página 42 e 43. Veja como Marcos... Vamos aproximar mais, que fica melhor para vocês verem, tá? Veja como Marcos encontrou o resultado da subtração 458 menos 123, tá? Então, a gente tem aí, ele fez tipo uma decomposição, né? 458 e 123, né? Ele subtraiu centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade. Depois ele juntou tudo, ó. 300 mais 30 mais 5, ó. 300 mais 30 mais 5, 335. Ele pegou o resultado das 3 subtrações depois da decomposição e juntou tudo numa só. Então, vamos explicar o que ele fez, ó. Explique para um colega a resolução de Marcos. Ele decompôs e subtraiu centena com centena, dezena com dezena e unidade com unidade. Foi o que ele fez, tá? Depois ele juntou tudo no final, tá? Calcule o resultado de cada caso. Então, aqui, ó, é uma soma, ó. 2 mais 5, 7. Você pode usar os dedinhos, você pode fazer de cabeça, são somas e subtrações normais, tá? 2 mais 2, 4. 3 mais 5, 8. 847. Letra B, ó. 431 mais 527. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, né? 1 mais 7, 8. 3 mais 2, 5. 4 mais 5, 9. 958. Letra C. 135 mais 412. 5 mais 2, 7. 3 mais 1, 4. 1 mais 4, 5. 547. Aqui é uma subtração. 6 tira 2, 4. 4 tira 3, 1. E 2 tira 1, 1. Letra E. 246 menos 12. 6 tira 2, 4. 4 tira 1, 3. E 2, não tem nada embaixo, 2. 234. E letra F, 527 menos 403. 7 tira 3, 4. 2 tira 0, 2. E 5 tira 4, 1. Então, ficava assim os resultados das somas e subtrações. 5. Juliana enganou-se ao encontrar o resultado de 13 mais 112 mais 30. Descubra o erro no cálculo de Juliana. Depois, no caderno, calcule o resultado correto. Então, vamos lá. 13. Uma dezena e 3 unidades. Ok. 112. Uma centena, uma dezena e 2 unidades. Certinho, tá? Então, aqui tá ok. E aqui tá ok. Nossa, que certinho torto, né? O problema dela tá aqui, ó. 30.
não é centena, o 3 não é centena. O 3 seria dezena. Então, deu 425 porque ela somou o 30 com o 1 da centena. E não pode, tá? Então, aqui tem o cálculo correto, ó. 13, 10 mais 3. 112, 100 mais 10 mais 2. E 30, ó. 30 tá na casa das dezenas, tá? Vou colocar as casinhas aqui, ó. Aqui é a casa da centena, aqui é a casa da dezena e aqui é a casa da unidade, tá? Então, as unidades com unidade, dezena com dezena e centena com centena. O 30 é uma dezena, tá? Então, ele tem que estar aqui debaixo do 10. Então, aqui está a soma correta, ó, 100 mais 50 mais 5, né? 3 mais 2 mais 0, 5. 10 mais 10, 20, mais 30, 50. E 100 mais nada, 100. Dá 155, tá? Então, o erro dela tá aqui, ó. Ela jogou o 30 na casa das dezenas, das centenas, tá? Vou colocar, eu vou até escrever aqui, ó. Ela jogou o 30 na casa das centenas. Esse foi o erro dela, tá bom? 6. Veja no esquema a seguir o circuito que Maiara percorre com a bicicleta. Então, tá aqui, ó. Ela anda de bike por esse lugar. Quantos metros ela percorre do início ao fim do circuito? Para eu saber quanto que ela percorre, eu sei que a parte vermelha é 1.152 metros. 1.152 metros, tá? A parte verde, mais, você tem que somar, né? Vou somar os 3 circuitos, né? A parte verde é 1.537 metros e a parte amarela é 1.210, né? Essa informação que o probleminha me dá. Então, quanto que isso dá no total? É só eu somar. 2 mais 7, 7, 8, 9, mais 0, 9 mesmo. 5 mais 3, 5, 6, 7, 8, mais 1, 9, né? 5, 6, 7, 8, 9. 1 mais 5, 6, mais 2, 6, 7, 8. E aqui, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, tá? Então, na minha continha aqui, era só fazer uma soma, somar os 3, né? Os três valores ali que eles me dão, do tanto que ela percorre, dá 3.899, ó. Maiara percorre 3.899 metros do início ao fim do circuito, tá? E aqui, por último, eu tinha um desafio. Vamos lá. Com os algarismos 6, 7, 8 e 3, Diego forma o maior número possível. Vanessa usa os algarismos 3, 1, 2 e 5 e forma o menor número possível. Ambos usam os 4 algarismos que possuem sem repeti-los. Que número é obtido quando adicionamos os números formados por Diego e Vanessa? Então, vamos pensar, ó. Eles usam esses algarismos, tá? Diego forma o maior número possível. Qual é o maior número possível com esses algarismos, tá? E depois tem que formar o menor número possível com esses, tá? Então, para você formar o maior número possível, tá? Ele quer o maior desse e do outro ele quer o menor. Então, para a gente formar o maior número possível com 6, 7, 8 e 3, o maior... Eu sei que no algarismo das unidades de milhar, que é esse 1 aqui, eu vou ter que pegar o maior algarismo. Entre esses, qual que é o maior? Não é o 8? Então, ponho o 8 na unidade de milhar. Depois, na centena, que é a segunda maior casa, tá? Eu tenho que pegar o segundo maior número, que seria o 7. Na dezena, o terceiro maior número, que é o 6. E na unidade, o menor número dos 4, que seria o 3. Então, eu formei 8.763. É o maior número que dá para formar com esses algarismos, ok? Já da Vanessa, ele quer o menor. Então, para formar o menor, na unidade de milhar, eu vou pôr o menor algarismo que eu tenho. Entre esses, o menor é o 1. Na centena, o segundo menor é o 2. Na dezena, o terceiro menor, que é o 3. E na unidade, o último, né? O maior entre eles, tá? É o 5, tá? Então, aqui eu tenho o menor número formado por Vanessa. Então, 5 mais 3, 8. 6 mais 3, 9. 7 mais 2, 9. 8 mais 1, 9. Então, adicionando esses números formados por Diego e por Vanessa, eu tenho 9.998, tá? Então, primeiro você tinha que formar os números com esses algarismos e com o que o probleminha estava te propondo, e depois era só somar. E aí você encontrava o resultado, tá bom?
Então, página 42 e 43 eram as páginas de hoje. Então, as atividades de hoje foram essas, tá? Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!